Bom, vamos ver aqui a planilha de cronograma. Confesso para vocês aqui, enquanto eu estava abrindo ela, que lá atrás, quando eu comecei, não só na obra, tá? Mas no planejamento, o primeiro planejamento que eu fiz foi um planejamento para a indústria. A gente sofria muito lá, porque lá precisava de muitas informações, eram muitas planilhas, até a gente conseguir montar uma planilha que desse essa visão para nós. Na época, eu não lembro se a gente denominou ela como uma planilha master, né? Mas era um nome bem assim, porque ela pegava vários setores, várias informações, e depois a gente foi melhorando a um ponto que teve que trocar equipamento, a planilha ficou muito pesada. Aí da planilha saiu um sistema, a gente começou a trabalhar com o sistema RP dedicado, então a gente tinha aí sim programação de tempo máquina, carga máquina, cronogramas de materiais, previsões de materiais, produção. Cara, ficou muito legal, ficou muito chique. Então, se lá atrás a gente tivesse essa noção do que é montar uma planilha, um cronograma, um planejamento estratégico, operacional, né, o tático, como a gente viu nas aulas, certamente tinha facilitado muito. É claro que tudo isso contribuiu para hoje a gente ter todo esse conhecimento e essa facilidade, tanto para poder executar quanto para poder compartilhar com vocês também. Então, utilizem essas informações, as aulas que vocês assistiram agora. Uma vez vocês, alguns de vocês podem falar, pô, mas eu já vi isso na faculdade, eu conheço. Ok, reveja então, né? Se você está nesse conteúdo é porque existe alguma dúvida. Ou compartilhe com alguém que você acha que precisa desse conhecimento. Muitas vezes as pessoas não sabem como montar um cronograma, como executar um cronograma, e nada melhor do que você ajudar, auxiliar, tá? E como eu sempre falo, compartilhe com a gente seu conhecimento. Talvez você consiga, ou você tenha uma planilha melhor, uma informação melhor, compartilha com a gente, tá? Como que você faz esse planejamento. Vou compartilhar a tela aqui com vocês aqui, a nossa planilha. A nossa planilha, ela é muito simples. Vocês sempre vão ver que está escrito RMVE aqui, porque todo o nosso material é feito e para uso. Então a gente utiliza dentro dos nossos trabalhos e a gente traz também para os alunos. Planilha ela é muito simples, tá? Ela é um pouquinho maior do que as outras. Então, eu vou falar bem rapidamente aqui o que é a planilha. A planilha de cronograma de obra EAP, a gente pensou nela primeiro numa tipologia de edifício vertical. Então, a gente tem o início, o cronograma, né? As instruções para poder estar operando aqui. É, vamos falando e vamos abrindo. Então, primeiramente, a instrução de trabalho, como que você vai operar a sua planilha. Pode ver que é bem simples, né? Ela é detalhes assim bem simples. Nossa planilha está dividida em controle, em instrução de trabalho, né? Instrução de uso, cronograma, EAP, feriado, controle de produção, como montar um cronograma de sucesso. Então aqui ele dá uma identificação aqui para nós. Quando a gente cai aqui em cronograma, a gente já tem uma visão dela, né? As EAPs, quando eu falo para você, é justamente essa sequência aqui, tá? A gente colocou aqui ela com um número que vocês vão identificar aqui no uso, quando a gente falar de predecessora, o quanto facilita você saber qual que é a sequência de atividade que você vai trabalhar. Então, para conhecer na planilha aqui, a gente utiliza na seguinte forma: EAP, a sequência de atividade que vai ser feita, o nome da tarefa, o responsável por executar ela, tá? Você pode colocar ou não, a previsão de execução dela, os dias que você imagina que isso vai levar, predecessora, né? Se ela vai começar após alguma atividade, se sim, você vai identificar qual é a atividade, igual aqui, ela só começa ao término, né? Da atividade 1.1, e aí a gente pode definir se ela vai começar no mesmo dia, se ela vai começar 2 dias depois, que é esse caso, 2 dias antes, você pode decidir. A gente tinha uma outra planilha que a gente até colocava um outro campo a mais aqui, né? Se ela começava antes ou depois, é, e aí você podia colocar as quantidades de dias, mas a gente percebeu que dessa maneira fica até mais fácil para vocês preencher. Depois vocês atualizam ela da maneira que fica melhor para vocês. Então a data de início, data de término, a duração real, porque aqui ele vai identificar para você de fato quantos dias que isso vai executar. A gente tem uma observação aqui, se a gente trabalha dias úteis,
sim ou não, né? Se trabalha nos feriados, se a gente trabalha no sábado, então se tem feriado, tudo isso conta aqui na hora da gente montar a nossa planilha. Então você pode ver que quando você clica, você já consegue ver o código das somas, né, das funções. Então tá livre para você mexer da maneira que você preferir. E deste lado aqui a gente tem o gráfico Gantt, né, o gráfico de Gantt que a gente consegue visualizar o que vai acontecer aqui no nosso projeto. Antes disso, vou clicar aqui na EAP. A EAP ela dá uma noção legal para você, né? De o que pertence ao que. Então, em terraplanagem, a gente tem corte, aterro, platô, compactação, talude. Em locação, gabarito, locação de obra. Aqui você vai ver que tem várias funções. Se você identificar que na sua atividade precisa colocar algo a mais, simples, você pode vir aqui, cria um campinho para você e você põe lá item 1.5 e você dá um nome dele. Por que que eu recomendo você fazer isso? Porque quando você utiliza a sua EAP, você trabalha com um padrão. Então, conforme você está montando esse cronograma aqui, você vai perceber que na próxima obra você já tem na sua cabeça desenhado o que você precisa fazer. Cada obra tem sua particularidade? Tem, mas aqui você já vai ter uma noção e não vai deixar nada para trás. Imagina você faz o corte e você esqueceu da compactação, dependendo da área, você vai ter problema. Então, se você tiver já sinalizado aqui na sua EAP, você não vai ter problemas. Feriados, tá? Coloque os feriados nacionais, feriados municipais que pode interferir no seu dia a dia. Então, vocês colocam aqui, tá? A gente já deixou aqui mais ou menos até acho que 40, 50, tem data pra caramba aí para vocês trabalhar, mas aqui é feriado nacionais, então vocês colocam municipais de vocês aí, certo? Tanto por aqui quanto por aqui, né? Vocês podem tá modificando. Controle de produção, aqui a gente deixou uma aba onde você pode fazer um controle detalhado e a gente vai ter uma aula específica para isso aqui, porque é uma outra planilha, a gente só colocou ela aqui para vocês terem uma ideia, que é para justamente vocês acompanhar e fazer a medição da atividade de vocês. Então, junto com o cronograma, vocês podem criar aqui, acompanhar o contrato de vocês. Isso ajuda muito para a gente fazer as nossas medições diárias. Mas vamos lá para o item cronograma. O cronograma é o seguinte. Então vamos definir algumas coisas aqui. A gente vai trabalhar só dias úteis? Não. Nós vamos trabalhar todos os dias porque a gente gosta. Tá vendo que já mudou aqui? Nota que o nosso primeiro dia útil ele está vinculado, né, ao primeiro item aqui do corte. Eu coloquei aqui essa data, mas está vendo que eu posso alterar. Quando eu alterar ela, ela vai mexer aqui. Então eu vou trazer ela agora para. Nós estamos aqui entrando em março. Vamos colocar aqui que a gente. Dia 28 do 2 de 2025, certo? Olha só, já alterou aqui e aí ele está falando para nós, ó, que segunda e terça-feira são pontos facultativos um feriado, mas está identificando para nós que pode ser que não trabalha, que retorna só na quarta-feira. E olha só que interessante. Então, aqui para nós, a gente está ficando. Nosso primeiro dia de atividade, ele corresponde a esse dia aqui. Nós temos uma situação. Ou a gente começa no dia 28 e já pega esse feriado, a gente começaria depois. Mas vamos começar dia 28, certo? Sábado e domingo, a gente vai trabalhar? Sim. Trabalha só dias úteis? Não, né? Eu quero trabalhar todos os dias. Sábado, né? Domingo a gente já normalmente não trabalha, né? Mas e o sábado? Você quer trabalhar no sábado? Sim, eu quero trabalhar no sábado, né? Sábado é um dia útil, mesmo que ele esteja cinza aqui, ele vai contar para nós, tá? Então eu vou considerar que o quê? Eu vou gastar nessa atividade 5 dias. Ela vai começar dia 28 e, na teoria, ela tinha que terminar no dia 4. Por quê? Porque são 5 dias de atividade. Então, 1, 2, 3, né? 4, 5. Mas e agora? Nós temos esse feriado. Como que a gente faz? Aí entra a seguinte regra do jogo. Eu vou trabalhar só dias úteis? Não. Não vou trabalhar só dias úteis, né? Eu vou trabalhar sábado e domingo e feriado. Não, eu vou trabalhar só dias úteis.
Olha o que aconteceu. Olha como cresceu esse gráfico. Porque ele entendeu que o domingo e o feriado eu não vou trabalhar, mas eu preciso de 5 dias. Vamos ver o que aconteceu? Um, dois, três, quatro, cinco. A nossa atividade vai terminar dia 7 e ele tem 8 dias no total. Então a planilha ela é muito simples para a gente poder trabalhar. Se vocês não quiserem mexer em nada, tá tranquilo, né? Se eu falar que não vou trabalhar no sábado, aumentou mais um dia. Então sábado eu não vou trabalhar, domingo também não. Tô indo aqui para o dia 10. Opa, aumentou 11 dias. Sábado normalmente a gente trabalha, tá? Pelo menos nós aqui trabalhamos. Então eu jogo ele para cá. Legal, Robert. Então meu corte, meu aterro, ele vai terminar dia 7. E agora? Eu preciso fazer o platô. Quanto tempo demora? 2 dias. Quando ele começa? Ele começa ao término dessa obra. Se ele começa ao término no dia 0, opa, eu já sei que o meu próximo dia útil aqui é dia 10, né? Dia 7, sábado e domingo. Eu posso antecipar ele, eu posso colocar ele para começar dia 10, ou eu posso colocar ele dia 11, tá? Por mais que ele venha automático aqui, eu posso alterar. Se ele está terminando dia 7 e eu quero que comece dia 7, opa, então vamos lá. Se eu colocar -1, o que acontece? Dia 9 não é o que eu quero. Se eu colocar -2, também não atende, está dizendo que é dia 8, né? Opa, não, peraí, dia 8 é sábado. Ele atende, eu falei que eu vou trabalhar de sábado. Mas por que não está aparecendo verde aqui? Porque nas configurações, e aí vocês vão configurar da maneira que ficar melhor para vocês. Quando a gente entra aqui, a gente determina o que vai ficar à frente de o quê. Então, ó, cliquei aqui, vou em informação condicional. Quando eu venho aqui nas regras, ele me fala o que vai ficar à frente do quê. A gente preferiu deixar sábado, domingo e feriado sempre à frente, porque pode passar despercebido e a gente esquecer que é sábado. E sábado pode ter, dependendo, tá? No nosso caso, aqui a gente trabalha sábado, mas sábado normalmente é hora extra, é de segunda a sexta e sábado é hora extra. Robert, mas o seu cronograma faz hora extra por quê? Porque a gente já contou com as horas extras. Quando a gente fez o cronograma, o cliente exigiu que trabalhasse ao sábado. Então a gente considera o sábado, só que ele já está no custo das nossas atividades, certo? Então aqui a gente tem, tá? Eu poderia dizer também, ah, não, ele vai acabar no dia 7, no próprio dia 7 ele vai começar, ok, eu aumento um dia. Ó, ele veio para cá, olha onde o cronograma tá vindo. Percebe que ele tá com essa marquinha aqui, ó? Essa marquinha tá indicando para nós que é no sábado. Se eu falar que vai iniciar no sábado e colocar só o -2, olha o que aconteceu a marquinha. A marquinha ela entra domingo, mas ela não conta domingo. Ela só entra marcando. Então eu sei que ela tá aqui, ó, sábado e segunda. Bacana. Tá vendo que conforme eu vou mexendo aqui, coloco um dia, 2 dias, as atividades elas vão mudando aqui ao lado, ó, porque ele tá sincronizado, né, uma informação com a outra, ó. Aqui eu coloquei também, ó, se eu tivesse tirado aqui ó, e não colocado que ele não vai seguir ninguém, ó, bagunçou o cronograma, ele não sabe o que vai fazer. E agora? Eu preciso falar, ó, você vai começar essa atividade depois que o 1.2 finalizar, ou você pode até começar junto com eles, ou você só pode finalizar, o platô precisa de um descanso aí de 5 dias, você só pode começar essa atividade depois de 5 dias que ele terminar. Então, opa, foi dia 10, ele vai falar que ó, o próximo dia que eu posso iniciar essa atividade vai ser no dia 17, né? Eu não consigo trabalhar antes disso. Ok, né? Eu respeito você, como eu coloquei aqui que dia 16 é domingo, ó. Então ele entendeu que se eu coloquei dia 16, ok, vou colocar aqui 4 dias depois para dar certinho, ó. Sábado eu estou trabalhando e segunda também. Se eu escolher a data aqui, que é domingo, o Excel ele faz aquilo que você manda, tá? Por mais que ele está padronizado aqui, programado para entender que existe feriado e domingo, se você colocar a data de domingo, ele vai trabalhar. E assim por diante, tá? Você vai fazendo nas suas atividades. Posso colocar 10, menos. Fechei a atividade. O que que eu faço aqui para fechar a atividade? Aqui eu comecei ela iniciando com a data de início. Mas para ficar legal e eu entender o meu macro, o meu marco, o que que eu fiz? Eu peguei aqui e falei para ele, ó, para mim entender essa duração, eu vou colocar que o início dela foi no dia 28 e o término dela é nessa última obra aqui, no talude, né?
E aí ele já me deu aqui, ó. Ele começa dia, é, dia 28, ó, ele desenhado para mim, e terminou no dia 18, certo? Aqui ele já contou, ó, foi 19 dias de serviço, bacana. Vou ver se aqui tem 19 dias de serviço. Robert, mas aqui não tem 19 dias de serviço, tem 16. Sim, gente, porque aqui ele faz a somatória dos dias completos, né? Mas aqui você tem as suas atividades. Passei para a próxima fase, fase 2, alocação. Quando que eu vou começar? Eu posso determinar que ela vai começar um dia depois que terminar a última etapa. Então eu posso vir e colocar ela direto aqui, ó. Olha que bacana. Ó, item EAP 1.4, predecessora 1.4. Então eu coloquei ela aqui, que ela vai começar um dia depois, né? E já faz essa soma considerando um dia depois. Então ela terminou dia 18, dia 19 ela inicia, né? Aí se ela terminasse dia 20, ó, mudou a data aqui, terminou dia 19, ela começa dia 20. Tá entendendo por que a importância de você ter uma EAP bem estruturada e um cronograma padrão de obra? Porque numa próxima obra, você já colocou os tempos, você vem atualizando as informações. E aí, quando você vê, ó, cronograma muito rápido, mas é muito rápido. Hoje, o tempo que a gente gasta para fazer um cronograma nem se compara do que era. Não vou muito tempo, não. Há 3 anos atrás, 3 anos atrás, o nosso cronograma ainda era um pouco mais lento. A gente melhorou muito. Hoje nós temos um cronograma que piscou o olho e ele vai embora. No MS Project, dependendo do cliente, a gente faz o MS Project, porque aí ele tem recurso para poder a gente trabalhar dentro da obra, né? Hoje, nós prestamos serviços para grandes empresas, para pequenas empresas, então depende do cliente. Quando a gente vai para a parte de planejamento, quando é o MS Project, gente, é um absurdo a velocidade, tá? Mas a gente sempre utiliza o bom e velho Excel porque a gente sabe das dificuldades que tem. E principalmente você que está começando agora a sua carreira, você que está começando a sua construtora, você tem essa dificuldade. Então, utilize o Excel, não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, é melhor você ter o Excel do que você não ter. O Excel é uma ferramenta violenta. Eu tenho para mim que todos os sistemas são desenvolvidos com base em algo que foi criado no Excel. Sem ele, certamente não iria acontecer. Vamos aqui para o progresso. O progresso, você pode estar fazendo ele manual, tá? Por enquanto, nessa planilha ele está manual, então você vai identificar lá. Fiz 100% do meu dia, da minha atividade, você coloca aqui. É uma maneira também de você visualizar suas atividades, tá? E aí, junto com o cronograma, o checklist para identificar. Há casos que nós temos uma outra planilha, que aqui a gente coloca, tem um outro campo que a gente coloca a produção, que fazer o aterro, iria fazer um aterro de 10 metros, né? Um corte aí com aterro. Então, para cada dia, nós iríamos fazer dois. A gente vai vindo aqui e vai colocando as informações, ó. Puta, esse dia não fez dois, fez um só. A gente já sabe que vai ter um acréscimo aqui na atividade. E agora? Nós vamos ter que aguardar para ver se vai terminar no sábado ou na segunda-feira, vai puxar o domingo. Trabalhamos domingo, mas estava previsto para o domingo? Não estava previsto. Então aí já tem um sinalizador que essa atividade ela já correu. Normalmente a gente pinta, como aqui está numa data que não tem como a gente pintar, a gente não consegue, ó, tá vendo? Não aparece. Ele está sobreposto a essas atividades, mas eu posso clicar e programar para que se eu pintar ou fizer alguma observação ou colocar aqui um bloco de nota, e eu consigo ter isso daí de histórico. Posso criar também, nessa daqui é uma dica que eu passo para vocês. Abre uma página e coloca histórico. Dia 8 houve um atraso, nós trabalhamos um dia a mais. Por que vocês fazem isso? Porque quando tiver reunião de alinhamento e o cara falar para vocês, pô, atrasou o cronograma, você tem a justificativa. Pô, choveu pra caramba, não deu para fazer. Coloca aqui, dia tal, aconteceu tal coisa, ficamos parados por tantas horas, vamos ter que fazer uma hora extra. Quando você tem uma justificativa, é mais fácil para o seu cliente, assim como para o seu patrão, empresa, entender a sua dificuldade, certo? Então, aí a gente tem a nossa planilhinha aqui, nós temos os nossos dados, tá vendo que ela vai pintando, né, automaticamente aí. Se você quiser imprimir só ela, você vai lá, vai selecionar, vai pedir para
para imprimir o seu gráfico. É lógico que aqui precisa que seja numa folha maior, então você vai imprimir em várias folhas, ou vai pedir para plotar, né? Você vai fazer os seus ajustes conforme a sua impressora, a sua possibilidade. Então a gente vai mudando algumas orientações aqui, e a gente, ah, mas aqui não saiu toda a informação. Legal, vem cá, oculta tudo isso e deixa só o gráfico, deixa só as datas. Aí é você que tem que mexer com a sua planilha. Certo? Então a planilha está disponível para os alunos. Você que é nosso aluno, você tem essa planilha e todas as outras que vocês viram aqui com a gente. E sempre que tem atualização, a gente coloca lá essas informações. E agora é isso aí, é pegar, trabalhar a planilha de vocês. Se vocês quiserem, volta o vídeo, copia, tem as fórmulas aqui, tá? Manda mensagem, a gente vai procurar estar atendendo todos dentro da medida dos possíveis. Mas claro, a planilha está muito fácil para ser usado, né? Vale a pena investir. Falo para você que o custo do curso adquirindo tudo isso daqui, ele é tão em conta. Eu nem sei o preço que está agora, mas eu pagaria tranquilamente quando eu comecei para poder ter todas essas informações, tá? Então entra aqui, tem um link aí embaixo em algum lugar que vai te direcionar. Essa aula ela vai ficar disponível para você de forma gratuita aqui no YouTube e nas nossas plataformas, mas se você quiser a planilha e todo o material, deve ter algum link em algum lugar aí que vai te auxiliar. Não acabou por aqui, tá? Depois que a gente tem um cronograma, a gente precisa entender que existem outras coisas para fazer. A gente precisa entender como que eu vou acompanhar agora as atividades. Porque senão você vai cair naquela mesma besteira. Comprei uma planilha, montei uma planilha, e agora, José, o que fazer? A gente vai te ajudar. Calma aí que tem mais aula, tá? Então eu te encontro aí no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.